Boa tarde, turma 100. Desejo a todos tenham tido um bom final de semana, muita saúde, paz e que tenham estudado bastante. Eu mandei a segunda atividade, gente, para que vocês me retornem essa atividade. Por favor, mandem para que ela seja a nota da segunda prova do segundo bimestre, tá ok? Mas não esqueçam de mandar. Vocês têm até hoje, parece-me, se não me engano. Por favor, mande essa atividade, porque essa semana já começa a prova, né? E eu gostaria de estar com todas as notas até o dia 30, porque a coordenação está solicitando que até o dia 30 a gente feche o CIAEP, tá bom, gente? Então, pelo amor de Deus, me mandem essa segunda atividade. Então, nós estávamos falando nas últimas aulas sobre função. Vimos a definição do que é uma função, né? Qual é a definição? Para que seja uma função, todos os elementos do conjunto X têm que estar associados a um único elemento do conjunto Y. Fizemos exercício onde aparece uma sentença matemática, tá? E daí a gente substitui os elementos do conjunto A na equação e vai ver quais são os elementos que faz parte do conjunto B. Vimos também o domínio e a imagem de uma função. O domínio são todos os elementos do conjunto A. A imagem são todos os elementos de B que estão associados ao conjunto A. E o contradomínio são todos os elementos do conjunto B. Isso foi visto lá nas aulas anteriores. Espero que vocês tenham dado uma olhada, né? Porque se não olhar, vão ter dificuldade de resolver a atividade, tá bom? Hoje nós vamos ver como fazer o gráfico a partir de uma função dada, tá ok? Então, foi dado aqui, ó, uma função G. Mas, professor, você não falou que a função é representada pela letra F? F de função. Mas aqui, o autor, no caso, está lá no livro de vocês, ele deu essa função com a letra G, não tem problema. Então, seja a função G de R em R, ou seja, no conjunto dos reais, definido por G de X igual a X mais 1. Não é isso? X mais 1. O que nós vamos fazer? Esboçar o gráfico de G, obtendo inicialmente os pares ordenados x, y. Nós já vimos que pares ordenados são os elementos x e o elemento y, tá ok? Para valores arbitrários de x, e daí representamos um plano cartesiano, ou seja, ele aqui, nesse problema, ele não está atribuindo valores para x. Professor, mas se não atribuiu valores para x, como é que eu vou fazer? Nós vamos atribuir esses valores para x e vamos encontrar o y. Mas quais são os valores que nós vamos determinar? É bom que você atribua valores pequenos, para não dar conta grande, tá ok? Então, por exemplo, nós vamos resolver o problema. Aqui eu fiz uma tabelinha, coloquei os elementos de x que nós vamos atribuir. Então, comecei com menos 2, está aqui, ó. Menos 1, 0, 1 e 2. É bom você sempre atribuir dois valores negativos, o 0 e 2 positivos. Pode ser outros valores? Pode, desde que sejam simétricos, fica mais fácil, tá ok? 2 à esquerda, 2 à direita e o 0 central. Eu posso botar menos 1, menos 2, 1 e 2? Posso. Tá? Então, esses elementos ficam a critério. A função que ele deu foi g de x igual a x mais 1. E ele quer, no caso o autor, quer para se calcular o par ordenado. Então, nós atribuímos menos 2, está bem aqui, ó, menos 2. Eu vou substituir na função. Onde tiver o x, eu substituo por menos 2.
Então, g de x é igual a g de menos 2. Ó. Substituindo na equação, menos 2 mais 1 dá menos 1. Daí nós formamos o primeiro pó ordenado, menos 2 e menos 1. Menos 2 foi o valor atribuído e menos 1 é o valor encontrado. Atribuímos também menos 1. Então, g igual g de x agora é menos 1. Substituindo na equação, fica menos 1, mais 1 dá quanto? Dá 0. Então, aqui dá 0. Então, quem é o par ordenado? O par ordenado é menos 1, que foi o valor atribuído daqui, ó, e 0, o valor encontrado. Para g igual a 0, para x igual a 0, o g de 0 é 0 mais 1. 0 mais 1 é o próprio 1. Então, o par ordenado é 0 e 1. Para x igual a 1, tá bem aqui, ó. Substituo no g de x, então fica g de 1, que é igual a 1 mais 1. Quanto dá? 2. Então, assim nós temos o outro par ordenado bem aqui, ó. 1 e 2. Para g igual a 2, ó. Para x igual a 2, fica g de 2 igual a 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Logo, nós temos o par ordenado 2 e 3. Eu posso atribuir mais valores? Posso, mas basta esses 5 valores, que é o suficiente para que nós formamos um gráfico. Até porque diz a matemática que por 2 pontos passam uma reta. Nós já temos 5, então dá para fazer uma reta legal. Vamos agora representar esses pares ordenados no gráfico. Lembre-se que quando nós estudamos a parte de relação cartesiana, nós vimos que o primeiro elemento do par ordenado é colocado no eixo x, no eixo das abscissas. E o segundo elemento é o valor do y, chamado de ordenada. Então, vamos representar esses pares ordenados em um eixo cartesiano. Aqui está o gráfico. Aqui está o gráfico. E para o primeiro par ordenado, quanto é o primeiro par ordenado? Menos 2, está aqui, ó. Menos 2 e menos 1. Vamos representar no gráfico. Está bem aqui, ó. Menos 2 à esquerda do eixo y e menos 1 no eixo y, abaixo do eixo x. Ligando esses dois pares, esse par ordenado, eu vou passar uma paralela ao eixo x, bem no menos 1, e uma paralela ao eixo y, bem no menos 2. Onde essas retas se cruzarem, eu tenho o par ordenado menos 2 e menos 1. Vamos para o segundo par ordenado. O segundo par ordenado é menos 1 e 0. Ora, menos 1 está bem aqui à esquerda do eixo y, bem aqui, ó. E o 0 fica aqui. Logo, o ponto fica bem em cima do eixo x. Sempre que você tiver um valor de x e o y for 0, esse valor vai ficar em cima do eixo x. Vamos para o terceiro par ordenado. O terceiro par ordenado é 0 e 1. Então, está aqui, ó, 0 e 1. Toda vez que você tiver o valor de x 0 e o eixo y um valor qualquer, esse par ordenado vai ficar em cima do eixo y. O outro par ordenado, ó, para x igual a 1, o y deu 2, está bem aqui, ó. Passa uma paralela ao eixo y e uma paralela ao eixo x, onde eles se cruzarem é o ponto do par ordenado. E para o último ponto, para x igual a 2, está bem aqui, ó, e para x igual a 3, eu passo uma paralela ao eixo x e uma paralela ao eixo y, onde eles se cruzarem é esse par ordenado que vai formar. Então, nós temos aqui 2 e 3. Então, agora nós temos, ó, um ponto, ó,
1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Então, essa reta vai ficar bem aqui assim, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Que esta é a reta dos pares ordenados. Menos 1 e 0, menos 2 e menos 1, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3. Ó. Então, aqui nós temos a reta formada pelos pares ordenados, ou seja, nós temos o gráfico dessa função g de x igual a x mais 1. Tá ok? Deu para entender, gente? É fácil. Quando não tem os valores de x, nós atribuímos. E esses valores serão substituídos na equação. Quando você substitui na equação, você encontra o valor de y. E aí vem para o eixo cartesiano e forma o gráfico de acordo com os pares ordenados. Logo, o d de g, tá, é igual a r, ou seja, há infinitos valores para x. Eu posso atribuir mais valores aqui, ó. À medida que eu atribuo valores para x, tanto negativo como positivo, eu vou encontrar um respectivo valor para y. Esse d é de domínio, e nós sabemos que o domínio são todos os elementos do eixo do conjunto A, que é o primeiro. Domínio é igual à função no conjunto dos reais. Ou seja, há infinitos valores para x que podem ser associados a infinitos valores para y. Foi o que eu falei, ó, se você botar mais números negativos, atribuir mais valores negativos e mais valores positivos, essa reta ela vai aumentar infinitamente. Dessa maneira, no gráfico de g é a função, né? Existem infinitos pontos entre os indicados no plano cartesiano. Os pontos marcados sugerem que o gráfico de g é uma reta. Está aqui, ó. Nós temos essa reta na cor um amarelo bem fechado, tá ok? Uma segunda função, segundo exercício. Dada a função h de r, definida por h de x igual a x2 sobre 2. Nós vamos formar o gráfico a partir dessa função. Podemos observar que aqui no numerador nós temos x ao quadrado. Se esse x está ao quadrado, nós já devemos ter uma ideia do gráfico. Esse gráfico vai ser uma parábola. Vamos ver? Então, aqui eu fiz a mesma coisa, ó, atribuí valores para x, peguei menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Professor, porque você não pegou 1 e 1, menos 1 e 1? Tá bom esses elementos, mas você pode pegar menos 1 e 1 que não tem problema. Tá ok? Então, para x igual a 4, x igual a menos 4, o h de menos 4 é menos 4 ao quadrado dividido por 2. Menos 4 ao quadrado dá 16. 16 sobre 2 dá 8, tá bem aqui, ó. Então, esse par ordenado é menos 4 e 8. Como é, professor, que o senhor fez isso? Eu não tenho uma equação x ao quadrado sobre 2? Sim. Onde tem o x, eu substituo pelo valor que eu atribuí, ó. No caso aqui, menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16. Todo número negativo elevado ao expoente par é positivo. Então, 16 sobre 2 dá 8. Tem o primeiro par ordenado, ó, menos 4 e 8. Para x igual a menos 2, ó, então eu tenho que h de menos 2 vai ser menos 2 ao quadrado sobre 2. Menos 2 ao quadrado dá 4, dividido por 2 dá 2. Tá ok? Para x igual a 0, o numerador ao quadrado é 0 ao quadrado sobre 2 dá 0. Então, eu tenho 0 e 0 como par ordenado. Para x igual a 2, fica h de 2 igual a
2 ao quadrado dá 4, por 2 dá 2. Então, esse par ordenado é 2 e 4. Para x igual a 4, eu tenho que h de 4 é 4 ao quadrado sobre 2. 4 ao quadrado dá 16. 16 por 2 dá 8. Aqui está errado, né? Então, é 8. Então, fica 4 e 8. Então, esses são os pares ordenados encontrados a partir dessa equação x2 sobre 2 e dos valores dados. Eu poderia dar outros valores? Sim, eu poderia atribuir outros valores. Mas esses aqui são suficientes. Coloque sempre valores pequenos. Vamos fazer o gráfico agora. Eu tenho menos 4 e 8. Está bem aqui, ó, menos 4. Eu encontrei o y igual a 8, ó. Menos 4 e 8. Passo uma paralela ao eixo x, uma paralela ao eixo y. Formei o primeiro par ordenado. Para x igual a menos 2, o y é 2, ó. Está bem aqui, ó. E para x igual a 2, também o y é 2. Para x igual a 4, o y é 4 ao quadrado é 16, por 2 dá 8. Então, esse ponto aqui, ó, é simétrico a esse. O menos 4 e 8 é simétrico a 4 e 8. Então, nós já tínhamos visto que esse gráfico ia ser uma parábola, porque eu tinha x ao quadrado. Aí você vem aqui, ó, e faz a reta aqui, ó, vai formando uma parábola, tranquilo, e aqui nós temos o gráfico da função h de x igual a x2 sobre 2. H de x igual a x2 sobre 2. Toda vez que você tiver uma função com x ao quadrado, é uma função quadrática, é uma função do segundo grau. E o gráfico vai ser uma parábola. Não esqueçam disso aí. Tá ok, jovens? Não esqueçam de que o gráfico você atribui valores para x, né, quando não é dado o conjunto, e encontra o valor de y. Então, a função h de x é igual a x2 sobre 2 é um exemplo de função quadrática, cujo gráfico é uma curva denominada parábola. Tá ok? Que nós vamos estudar essa função mais na frente. Aqui nós fizemos apenas o gráfico, que nós estamos estudando a montagem de gráfico. Fizemos um com uma reta, no caso nós vamos chamar de função afim, e aqui nós fizemos com uma parábola, que é uma função quadrática. Ambas essas funções nós vamos estudar com mais detalhe lá numa próxima aula. Tá ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.